Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui a pedidos para falar um pouquinho sobre ansiedade e angústia. Acho até compreensível as pessoas estarem querendo conversar sobre isso, né, dentro dessa realidade que a gente está vivendo, de pandemia, quarentena, etc. Não vou ficar fazendo aqui discurso de livro de autoajuda, porque eu acho que isso é uma bobagem, e também não vou bancar terapeuta, porque a gente não tá numa sessão de psicoterapia, né? Vou falar um pouco da minha experiência como pessoa, porque eu acho que é o que mais interessante nesse momento eu posso compartilhar. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a angústia, a ansiedade, dentro da normalidade, elas são emoções perfeitamente coerentes com o nosso dia a dia, tá? Então, sem a ansiedade, a gente não sai da cama de manhã, sem angústia, a gente não para refletir sobre as coisas, né? Então, imagine que a ansiedade é uma energia que coloca a gente para fora da gente e a angústia é uma energia que coloca a gente para dentro. O problema é quando essas coisas se cristalizam e aí a gente passa muito tempo só ansioso ou só angustiado, ou quando a gente já não consegue mais harmonizar essas emoções com a nossa racionalidade e elas acabam virando uma espécie de obsessão e a gente não tem mais controle sobre elas e a gente acaba sendo engolido por elas, né? Então, como é que eu lido com a ansiedade? Bom, se a ansiedade é uma força que coloca a gente para fora, então se ela tá num momento de exagero, né, desse sentimento, a gente não tem uma dificuldade enorme para fazer uma introspecção, que é parar para se ouvir, que é parar para olhar para dentro da gente, né? A ansiedade ela tira essa habilidade, ela faz a gente se preocupar o tempo todo com as crises do momento presente, inclusive antecipar sentimentos futuros, né? Sofrer ali com antecipação. E o que a gente pode fazer, enquanto a gente ainda tem algum domínio sobre ela, é tentar fazer o movimento contrário, né? Então, por isso, aqueles exercícios de respiração que os psicólogos ensinam, por isso a necessidade, de repente, de você fazer meditação, de você se dedicar à oração, se você é um cristão, se você tem uma religião, se você acredita em Deus, né? Então, todo movimento que você faz se fechando é positivo para você conter uma crise de ansiedade, né? Como é que a gente faz exercício de respiração? Basicamente, a gente para prestar atenção no ar que a gente está inspirando, a gente pensa que esse ar está passando por todos os nossos órgãos, a gente fica focado no ritmo da respiração, e isso faz com que a gente se internalize. Quando a gente faz meditação, a gente tenta ir para um estado de consciência que nos permita sair um pouco da realidade imediata, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma possibilidade de meditação cristã em que a gente fica respirando e pensando na nossa mente e na oração do Pai Nosso, por exemplo, ou existem cristãos que repetem Maranata, vem Senhor Jesus. Então são uma espécie de mantra que a gente repete, é sim uma repetição, é sim um automatismo, no sentido e na tentativa da gente fugir dos automatismos do mundo externo por algum momento para acalmar o nosso sentimento de ansiedade, né? Então, para lidar com a ansiedade, a gente tem que tentar fazer coisas que nos internalizem. Escrever é legal, pintar quadro é legal. Se você é músico e tocar, eu tenho amigos que vão tocar violão, ficam lá horas e conseguem controlar a ansiedade. Então, a ideia da ansiedade, de controlar a ansiedade, é você se voltar para dentro de você. A angústia, que é o sentimento mais comum em transtornos depressivos, por exemplo, ela é um sentimento oposto, ela tem uma força centrífuga, ela coloca a gente totalmente para dentro da gente. A gente não consegue olhar nada mais que não seja o nosso próprio umbigo, né? A gente se torna egoísta, egocêntrico, autocentrado. A angústia faz com que a gente se ache sempre vítima de perseguições, de sentimentos negativos das pessoas, de julgamentos, de críticas. A gente vai ficando cada vez mais focado no nosso próprio umbigo. Então, enquanto ela ainda não é um transtorno mental, enquanto ela é só um sentimento ruim que a gente tem, a melhor forma de lidar com a angústia é se colocando para fora. Então, saia do seu próprio umbigo. Vai ajudar alguém, vai conversar com outra pessoa, vai ouvir a vida de outra pessoa, vai cuidar de um animal, vai... Olha, eu trouxe até aqui pra vocês o meu antídoto de angústia nesse mês, tá? Essa plantinha aqui, eu comprei no Carrefour faz mais ou menos um mês e ela era maravilhosa, só que ela sofreu vários ataques dos meus gatos que comeram, derrubaram, etc.
E assim, eu me mantive um mês cuidando dela para que ela não morresse, tá? Então eu chamo ela de plantinha sobrevivente, ela tá aqui, ela cresceu de novo. Chegou ao ponto de sobrar 2 galinhos e a raiz, eu replantei e todos os dias eu cuido dela e etc. Então essa é a minha forma de estar cuidando de alguma coisa fora de mim. É claro que eu não faço só isso, eu dou aula, eu atendo meus pacientes online, eu cuido dos meus gatos, cuido do meu marido, converso com a minha família. Tudo que eu posso fazer para estar fora de mim, eu tenho feito, né? Então, às vezes a gente fala assim, fulano é filantropo, vai fazer caridade. Gente, às vezes fazer caridade é uma forma de se salvar de si mesmo. Quando eu me preocupo mais com outras pessoas do que comigo mesma, eu tô criando um antídoto, uma vacina contra a melancolia, contra a angústia e talvez prevenindo um estado depressivo, né? Então, se você tem um transtorno depressivo, procure sair de dentro de você mesmo, enquanto você ainda tem forças, tá? Agora, quando essas coisas se cristalizam e se acentuam a ponto da gente não ter mais ação, da gente não conseguir fazer esse movimento para dentro, no caso da ansiedade, para fora, no caso da angústia, a gente tem que procurar tratamento, sim, tá? A gente tem que procurar tratamento psicológico, a gente tem que procurar tratamento psiquiátrico se for necessário. E assim, um parênteses gigante para os meus amigos, irmãos de igreja. Meu caro, quando a pessoa tá com transtorno mental, às vezes ela não consegue orar, às vezes ela não consegue ler a Bíblia. Então não vai adiantar você ficar dando bibliada na cabeça do seu irmão, dizendo pra ele que ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus sim, precisa da sua oração, precisa do seu suporte, precisa de tratamento, tá? Então, se você realmente sente que você tá tendo crise de pânico, que você não tá controlando mais a sua ansiedade, que não há ação mais que você consiga se motivar a fazer, você precisa de ajuda, você precisa de tratamento. Não vai ser vídeo de internet que vai te ajudar, não vai ser irmão de igreja que vai te ajudar, não vai ser nem o pastor da igreja que vai te ajudar, embora ele possa orar e te dar aconselhamento e inclusive te encaminhar para um tratamento psicológico, porque normalmente os pastores conscientes e bons pastores, eles sempre sabem a hora de encaminhar uma pessoa doente no corpo de Cristo ali para um tratamento específico. Tá bom? Não comparem psicoterapia com igreja, não comparem tratamento médico com Deus, essas coisas são diferentes, né? Deus, ele propiciou pra gente sabedoria, conhecimento científico para que a gente pudesse, de fato, tratar das pessoas. Então, não vamos fazer confusão, porque tem muita gente morrendo de depressão na igreja por conta de equívoco espiritual, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. E pros fãs do Marcos, não se preocupem, porque ele volta aí no próximo vídeo, tá? Assistam lá o Nada Ortodoxa, tá no Netflix, é uma série curtinha, é bem interessante e a gente vai falar dela aí na próxima semana, tá bom? Um abraço enorme, um beijo, muita força, que Deus nos abençoe aí nesse período. Tchau, tchau.